Bom, dando sequência então ao nosso material aqui, os vídeos de modelagem matemática de máquinas síncronas. No livro do Kondur, descreve então um procedimento para se obter esses parâmetros, da máquina. Então, só dando sequência aqui, nos vídeos anteriores nós vimos como foram realizadas as análises de uma máquina. Vimos como são obtidas as equações do torque da máquina e as equações para representar as tensões no eixo direto e no eixo quadratura. Então, nós vimos que essas equações foram escritas em termos dos parâmetros como das reatâncias no eixo direto, do eixo em quadratura. Porém, normalmente os fabricantes não fornecem essas informações como das autoindutâncias, das indutâncias mútuas. Então, existem alguns procedimentos para se buscar identificar esses parâmetros em campo, quando não são fornecidos pelo fabricante. No livro do Kondur, então, descreve o procedimento que considera, então, desenvolver um teste onde a máquina vai ser representada como sendo formada por duas redes RLC, uma rede para o eixo direto, uma rede para o eixo em quadratura. Então, nós vamos tentar construir uma função de transferência que representa o comportamento dessa rede no eixo direto e no eixo em quadratura. Diferente do que estava antes, então aqui nós temos um termo a mais na equação, tanto no numerador quanto no denominador. Então, nós podemos estar representando isso daqui, seria no caso se nós estivéssemos considerando uma máquina com o modelo 3.3, considerando 3 bobinas no eixo direto do rotor, 3 bobinas no eixo em quadratura do rotor, certo? Então, se nós quiséssemos considerar um grau a mais na máquina. O procedimento, então, para ser realizado, a máquina é posicionada com um ângulo igual a zero, ou seja, é posicionada então com o rotor alinhado com a bobina do eixo A, rotor posicionado alinhado com a bobina do eixo A, com o ângulo igual a zero, e esse procedimento é feito então com o rotor bloqueado, com a máquina parada, ômega igual a zero. Bom, retomando aí, nós temos as equações que nós vimos anteriormente lá. As equações para definir a tensão no eixo direto é dado por, quando nós fazemos a transformada Laplace, né, S sobre ômega B, velocidade em PU, né, velocidade radial em PU, multiplicado pelo fluxo magnético concatenado menos RA vezes a corrente no eixo direto. Isso vai me dar a tensão no eixo direto. Ok? Lembrando que o fluxo magnético concatenado no eixo direto é dado pela reatância do eixo direto multiplicado pela corrente no eixo direto. Então, nós podemos pegar esse termo aqui, substituir naquela equação 3.118 e substituir naquela equação 3.118. Okay? Agora, passamos o ID dessa equação e dessa equação para o outro lado, dividindo, certo? Então, vou ter que a tensão no eixo direto dividido pela corrente no eixo direto vai ser dada pelo valor de S ômega B vezes a reatância no eixo direto mais RA. Também, então, se nós analisar essa figura, nós temos aqui o IA apontando para cima, IB, o IC e o V. Então, eu tenho que aqui a tensão na bobina B vai ser igual à tensão na bobina C, e a tensão da fonte, a tensão que nós aplicamos aqui, o VDS, vai ser igual a VA menos VB. Não está definido o sentido dessa forma. VA menos VB. As correntes também, eu tenho o IA apontando nesse sentido, então vai ser dado por IA menos IS. IB e IC estão no mesmo sentido de IS, porém aqui eu tenho metade da corrente circulando pela bobina B e metade da corrente circulando pela bobina C, certo? Então IB é igual a IC, que é igual a 1 meio IDS. Então, tenho representado essas tensões e correntes em função da tensão da fonte e da corrente que nós vamos medir na fonte, ok? A partir daí, considerando então que esse ângulo é igual a zero, nós podemos aplicar a transformada de ABC para DK0, então considerando que a corrente no IA vai ser menos I, no IB meio, 1 meio I, no IC 1 meio I,
Da mesma forma, com relação às tensões, podemos aplicar essas transformadas, então nós vamos ter que a corrente no eixo direto vai ser menos raiz de 3 sobre 2i, corrente no eixo em quadratura vai ser 0, a tensão no eixo direto vai ser a raiz de 2 sobre 3v, e a tensão em quadratura 0, ok? Então, no caso, a impedância desse circuito vai ser dada por V, a tensão na fonte, dividido pelo I, certo? Então, nós temos que V dividido por I. Para mim ajustar, então, para as tensões no eixo direto, no eixo em quadratura. Então, nós vamos ter que a tensão no eixo, o valor da impedância no eixo direto, a transformada em S da impedância no eixo direto vai ser dado por menos 2/3 da tensão da fonte, dividido pela corrente da fonte. Esse vai ser o valor da impedância do eixo direto da máquina. Okay? Essa impedância do eixo direto da máquina, então a impedância Z, esse é o valor da impedância. Lembrando que, nesse caso aqui, a impedância vai ser dada pelo... Nós temos que levar em consideração aqui o valor da reatância indutiva e da resistência. Então, se eu conheço a impedância, eu posso encontrar o valor da reatância indutiva, fazendo o valor da impedância, menos o RA, multiplicado por ω/B sobre S. Então, uma vez que nós conhecemos o valor da tensão e da corrente, como está lá no livro do Condur, nós podemos calcular a reatância indutiva, no eixo direto. Okay? Esse ensaio no livro sugere ser feito vários ensaios, tomando como essa tensão na fonte de alimentação aqui com diferentes valores de frequência, indo, por exemplo, de 0,1 Hz a 200 Hz. E a partir daí nós vamos fazer a representação, vamos fazer vários ensaios para vários valores de frequência e vamos construir o diagrama de Bode para essa máquina, representando a magnitude e ângulo de fase da impedância da máquina, ok? A partir daí, então, nós podemos representar uma função de transferência. Nós podemos tentar, por ajuste de curva, encontrar uma equação que descreva o comportamento daquela função de transferência que foi obtida pelos ensaios. Isso para o eixo direto. Então, nós vamos, por ajuste de curva, buscar encontrar uma equação que represente aquele comportamento dos parâmetros que foi obtido pelo ensaio no eixo direto. Da mesma forma, nós vamos realizar os mesmos ensaios para o eixo em quadratura, também, tomando como referência vários valores de frequência, e vamos buscar encontrar uma equação que represente o comportamento da máquina no eixo em quadratura. Então, esse procedimento está escrito no livro do Condur, para se identificar os coeficientes, aqui os valores dessa função de transferência, feito dessa forma, por aproximação. Então, no material descreve que é importante uma boa prática e conhecimento de quem está desenvolvendo esses testes. Na sequência, nós vamos ver que existem algumas... Na sequência, nós vamos ver quando nós estudarmos o modelo MPU, nós vamos ver que existem algumas regras aqui de quais coeficientes que devem ser um maior que o outro, algumas regras básicas para seguir no momento de fazer esse ajuste para que se obtenha um melhor resultado. Ok? Então, nesse vídeo encerramos aqui, pois vamos dar sequência no próximo vídeo.